uso da tribuna livre. Nesse momento, encontra-se na casa do senhor Wilson Guarda, que fará uso da palavra para explanação aos senhores vereadores sobre a importância da vacinação antirrábica. Convido o vereador João Fornazari para recepcionar o convidado, conduzindo até a tribuna da casa. Com a palavra, o vereador João Fornazari, na sequência, o senhor Wilson Guarda, que de acordo com o regimento interno da casa, o artigo 173, o inciso 4º, terá 15 minutos para fazer a exposição. Esse momento é para abrir as palavras do vereador João Fornazari. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público presente, fantasmas presentes, pessoal de casa que nos acompanha. Eu entendo a manifestação, é perfeito, mas eu gostaria que o pessoal permanecesse em silêncio enquanto o nosso querido veterinário Wilson Guarda, do Zoonose, ele vai falar sobre um assunto bastante importante, que é sobre a vacinação antirrábica, e principalmente no nosso município. Ainda não veio a vacinação, normalmente era feita no mês de agosto, e por problema federal e não municipal, ainda não chegou, e ele vai estar explicando também. E sobre, normalmente é feita a campanha para se vacinar cães e gatos. E, Cadu, dá licença um pouco, mediante a importância, ele vai estar falando também dos outros animais que devem ser vacinados contra a raiva. Veterinário Wilson, muito obrigado pela presença, obrigado Dr. Tracy, obrigado Shura, por dar essa oportunidade para a população para se receber esse esclarecimento. Veterinário Wilson, seja bem-vindo, fique à vontade e muito obrigado pela presença. Agradeço ao vereador Joey pelo convite, né, e a preocupação dele e de grande parte da população com relação à raiva, não só no nosso município, mas a gente vai mostrar aqui um panorama de toda a nossa região e do estado de São Paulo. Bom, a raiva é uma doença que acomete o sistema nervoso central dos animais, e ela pode acometer qualquer mamífero, qualquer animal mamífero pode ser infeccionado pelo vírus rábico. Ela é caracterizada como uma encefalite, uma doença que acomete o cérebro do animal, da pessoa, e causada por um vírus. Então ela é uma doença viral, ela não surge no animal. O animal, apesar de a gente falar o animal está bravo, ele está com raiva, ou o animal está furioso, várias coisas podem levar o animal a alterações de comportamento. Porém, quando isso é diagnosticado como raiva, ela se trata de uma doença infecciosa, causada pela presença do vírus que um animal adquire de um outro animal. Então, a fonte de infecção da raiva é a saliva dos animais que estão infectados, porque através da saliva o animal libera o vírus. Então, numa mordida ou numa lambida, ele pode transmitir isso a outros animais e ao homem. O modo de transmissão é através da saliva, né? Então, mordedura, lambedura de animais que estejam infectados. E os sinais indicativos da raiva são alterações do sistema nervoso e seus sintomas. Pode passar o próximo. Esse dá um panorama geral do que é a raiva hoje, né? Então nós temos um ciclo epidemiológico da raiva representado aí nesse gráfico, e nós podemos dizer que
esse ciclo urbano que está ali embaixo, o cão e o gato, ele é bastante controlado hoje no nosso país e no estado como um todo. Aquele ciclo rural, onde o vírus é transmitido entre os animais vivos, animais de criação, animais de sítio, de fazenda, e o ciclo aéreo e o ciclo silvestre é onde o vírus se permanece com maior intensidade no ciclo aéreo, que são os morcegos. Então os morcegos hoje são os principais albergadores, mantenedores do vírus e transmissores do vírus a essas outras populações. O próximo. Essa é uma fotografia da circulação viral no estado de São Paulo. Esses municípios que estão em verde aí são municípios onde o vírus rábico foi detectado entre os anos de 2011 e 2012. E Santa Bárbara do Oeste está aí no ano de 2011, onde a gente detectou um gato, um morcego, que foi capturado, o animal estava caído. Esse é um serviço de rotina do controle de zoonose, capturar e recolher os morcegos caídos em situações adversas e mandar esses animais, encaminhar esses animais para exame antirrábico. E esse morcego deu positivo em 2011. O próximo. Apesar de nós verificarmos lá no estado de São Paulo vários municípios com a circulação viral, quando a gente começa a tratar de cão e gato, esse é um mapeamento de cão e gato numa série histórica de 2003 a 2014. A gente vê que o número de casos são bem menores, porque nessas espécies, no cão e gato, existe a vacina. Então eles são protegidos com vacina. Na campanha, são realizadas anualmente pelos municípios, ou os proprietários que levam seus animais ao veterinário e fazem a vacina antirrábica. Então essa população ela se torna protegida. Essa população cão e gato ela é muito importante na transmissão do vírus para o homem, porque devido ao contato mais íntimo com o homem. O homem tem um contato muito mais restrito com o cão e gato, que são animais de companhia, do que com o bovino, com os animais de criação, ou animais da fauna silvestre, ou mesmo com morcegos. O próximo. Aí já é um gráfico, uma tabela da nossa região, essa é a regional de Campinas, para a gente ter ciência que o vírus da raiva existe aqui em nossa região. Tem uma série histórica aí de 98 a 2015, com esses dados atualizados ainda no mês de julho de 2015, e nós temos 1.534 animais detectados na nossa região, com presença do vírus, tá? Não são animais suspeitos, são animais onde o material foi coletado, o animal veio a óbito e ele deu positivo para o vírus lá. Prevalecendo aí o vírus na espécie bovina, equina, seguida dos morcegos. O próximo. Esse também é uma foto da nossa região, da região regional de Campinas, onde engloba todos os municípios, não só da região metropolitana de Campinas, mas também da região de Bragança, do Circuito das Águas e da região de Jundiaí. A gente pode observar que quando esse gráfico nos mostra os casos positivos de bovinos e equinos, esses casos se concentram na região de Bragança Paulista, que é o norte de São Paulo e divisa com Minas Gerais. Quando a gente faz a mesma fotografia no mesmo período com relação aos morcegos positivos, esses animais positivos se concentram na região metropolitana de Campinas. Próximo. Aqui já entra em dados do nosso município quais são os serviços então que o município de Santa Bárbara do Oeste realiza no controle da raiva. Nós fazemos o recolhimento e observação de animais em situações específicas. Esses animais são cães e gatos e morcegos. Nós recolhemos em média, como está no gráfico ali, na tabela, uma média de 600 animais recolhidos em 2012, 500 animais recolhidos em 2013 e 414 animais recolhidos no ano 2014. Realizamos também a avaliação do histórico da agressividade. Então,
nós realizamos umas visitas nas casas que a gente denomina como visitas zoossanitárias. Os animais agressores ou que estejam em situação agressiva, eles são avaliados para ver se é só uma alteração de comportamento ou se isso está relacionado a uma possível infecção com o vírus da raiva. E também a observação de animais agressores, são aqueles animais que morderam pessoas ou entraram em contato com pessoas e que eles são observados dentro de um período de 15 dias, de 10 a 15 dias, para saber se nesse período ele desenvolve a doença da raiva. Isso é muito importante porque o paciente, a pessoa que foi agredida pelo animal, pelo cão ou gato, o protocolo de tratamento da pessoa vai ter uma alteração se o animal sumir e desaparecer nesse período de 10 dias, ou vier a óbito, ou vier a apresentar sintomas característicos da raiva. Aí toda a conduta com o paciente, né, o Dr. José está aí para explicar bastante sobre isso, né? Toda a conduta do paciente vai ser alterada pelo médico, dependendo do que é diagnosticado pelo Centro de Controle de Zoonose com relação a esse cão e gato nesse período de 10 dias. O próximo. Executamos também a coleta e envio de amostras para laboratório. É uma média de 70, 60 animais por ano que tem material cerebral coletado e enviado para exame diagnóstico da raiva. E executamos a campanha de vacinação contra a raiva. E esse é o motivo que o Joey nos chamou aqui, para que a gente ressalte a importância dos animais serem vacinados. Então o proprietário do cão e gato ele tem a opção de vacinar o seu animal no veterinário dele de confiança, ou levar na campanha, anualmente é realizada uma campanha de vacinação contra a raiva. A vacina é gratuita, a pessoa pode levar o animal no postinho de vacinação. Ou ele pode se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses durante o ano todo. Lá é um posto permanente de vacinação, é só comparecer com o cão e o gato lá e o animal vai ser vacinado gratuitamente. Esses são os números de animais que nós vacinamos durante o ano. Em 2012, isso só no período de campanha, em 2012 foram 12 mil animais vacinados, 2013, 13 mil, 2014, 10 mil. Aí fica um alerta aqui e um convite. Nós realizaremos a campanha de vacinação antirrábica de 2015 a partir de novembro desse ano. Nós ainda não temos disponível, o município ainda não tem disponível a vacina antirrábica para cães e gatos. Ela vai chegar para todo o estado de São Paulo a partir de novembro. Então nós agendamos a vacina na segunda quinzena de novembro, primeira quinzena de dezembro desse ano. É quando ocorrerá a campanha de vacinação e ela será, na oportunidade, amplamente divulgada nos veículos de comunicação. O próximo. Para encerrar, então, a gente deixa um recado do que é importante, do que a população e os vereadores podem colaborar no auxílio e na prevenção da raiva. Em primeiro caso, em ocorrendo acidente com animais, né, a pessoa que se acidente com uma mordida de um animal, ela deve primeiramente lavar o ferimento com água e sabão, procurar uma orientação do serviço de saúde, uma unidade básica de saúde ou vá no médico particular dele, mas não deixar de receber a orientação médica após a agressão de animais, cães e gatos. Manter os animais anualmente vacinados contra a raiva, isso que a gente acabou de falar aqui. A vacina ela é disposta durante todo o ano pelo Centro de Controle de Zoonoses e ela é disposta uma vez por ano em postos de vacina que são distribuídos geograficamente no município para que essa vacina seja disponibilizada à população um pouco mais perto da casa dele. Então, uma vez por ano é feita a campanha, mas durante todos os outros dias do ano tem vacina antirrábica para ser realizada no controle de zoonoses. Só mais um pouquinho. Animais doentes. Então, se um animal, se a pessoa é proprietária do animal, seja ele qual espécie for, bovino, equino, cão ou gato, e esse animal está doente, é muito importante que a pessoa contate o seu veterinário para análise desse animal. O médico veterinário, se ele desconfiar, se ele suspeitar que aqueles sintomas do animal
se trata de raiva, ele vai se dirigir aos organismos competentes. Quais são esses organismos? Quando é cão e gato, ele vai se dirigir, com animais pet, ele vai se dirigir ao Centro de Controle de Zoonose do município. E quando se trata de bovino, equino, animais de criação zootécnica, ele vai se dirigir ao Escritório de Defesa Agropecuária, que para nosso município de Santa Bárbara do Oeste se trata do Escritório de Defesa Agropecuária de Piracicaba. A raiva está entre as doenças de agravos e notificação compulsória. Tem um site ali escrito aqui embaixo, essa disposição vai ficar à disposição aqui da Câmara. Então é só consultar no site, tem uma lista de doenças onde é obrigatória a notificação, tanto pelo médico quanto pelo profissional médico veterinário, quando detecta a pessoa ou animal com essas doenças. A raiva está dentro dessa listagem. Próximo. Aí fica o contato do Centro de Controle de Zoonose, tem o telefone do local e também o telefone da Defesa Agropecuária, onde devem ser notificados os animais herbívoros suspeitos de raiva. Agradeço a oportunidade. Estaremos abrindo a palavra aos novos vereadores. Quero agradecer ao Wilson pela explanação. Wilson, nós tivemos aqui, antes de abrir os novos vereadores, recentemente a morte confirmada, 2 mortes por raiva aqui em equinos e cavalos aqui no campus de Piracicaba. E isso a gente sabe que através dos morcegos pode também estar vindo para Santa Bárbara. Santa Bárbara tem a vacinação gratuita para animais de grande porte ou é só para animais de pequeno porte? A vacinação é feita apenas para animais de pequeno porte, cães e gatos especificamente. A vacinação de animais de caráter zootécnico, que aí vai entrar os equinos, os bovinos, ela é feita pelo proprietário do animal, sobre notificação da Defesa Agropecuária. Então, o que ocorre? Nos anos de 99 a 2001, nós tivemos uma epizotia de raiva na nossa região. Então, muitos animais, bovinos e equinos, por advento, como você disse, do morcego, um morcego específico, um morcego hematófago, ele se alimenta exclusivamente de sangue. É bom lembrar que nós temos inúmeras espécies de morcego na cidade, no meio rural. Nem todas as espécies são exclusivas de alimentação de sangue. Mas o morcego que se alimenta de sangue, ele transmite então para o bovino e para o equino, ele pode transmitir o vírus da raiva através da saliva dele. Nesses anos de 99 a 2001, baixou-se uma norma. Essa norma ela é uma instrução normativa do Estado, da Secretaria de Agricultura do Estado, e ela é regionalizada. Para a nossa região de Campinas e Piracicaba, foi naquele período obrigatório se fazer a vacina antirrábica desses animais, assim como é obrigatória hoje a vacina da fitosa. Na nossa região hoje, essa vacina ela é recomendada pela Defesa Agropecuária, mas ela não é obrigatória por instrução normativa. Caso venha a mudar a situação epidemiológica da região, é bem provável que o Estado, a Defesa Agropecuária, baixe uma nova instrução normativa obrigando a vacina antirrábica nesses animais. Aí o proprietário tem que fazer no bovino, além da fitosa, ele vai ter que fazer também a vacina antirrábica. Obrigado. Vamos abrir a palavra aos novos vereadores. Pela ordem, o vereador Carlos Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa falada e escrita, as pessoas que estão acompanhando a Santa Bárbara FM e também pela internet, nosso canal. Primeiro eu quero agradecer aí a vinda do senhor Wilson Vargas, que trouxe uma informação muito importante para nós vereadores também da população. Agradecer ao João Fornazari que fez o convite. Wilson, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, que nós temos informações, você tem feito um trabalho muito positivo na questão dos animais da nossa cidade. E a gente tem observado que tem crescido muito a população de gatos e cachorros, que são abandonados, principalmente em fazendas, chácaras, sítios, nas estradas.
E muitas pessoas têm procurado e questionado com relação à questão da castração dos animais. Por exemplo, tem pessoas que não têm condição de pagar uma castração, né, do seu animal de estimação. Então, gostaria de saber como que isso procede, como se tem esse programa de castração gratuitamente para a população de baixa renda, que tem o seu animalzinho, né, e não tem condição de fazer esse procedimento. Então, existe isso em Santa Bárbara, ou é somente através de ONGs? Como que funciona? Santa Bárbara tem programas de controle de esterilização de animais, programas para atender a população carente desde o ano de 2006. Foi um dos primeiros municípios da região a realizar esse serviço através de convênios com organizações não governamentais para assistência de forma geral. Uma das assistências é realizar a cirurgia de esterilização, de castração do cão e gato, quando o proprietário do animal assim não o pode fazer. É importante deixar esclarecido que o controle reprodutivo do animal, do cão e gato, é uma responsabilidade do proprietário do animal. Então é uma opção dele deixar o seu animal reproduzir, não. E o controle reprodutivo mais fácil é simplesmente não permitir que o animal cruze. Ponto. O município tem sim dois programas de controle de esterilização de cães e gatos. Um deles é através de um convênio com a Organização Protetora de Animais do município. Então as pessoas interessadas podem se dirigir à organização governamental, vai preencher um cadastro onde é feita uma análise socioeconômica dessa pessoa, como o próprio vereador disse, ela é destinada àquele proprietário que não consegue, naquele momento, prestar esse serviço com o veterinário dele. E o município também ele faz esterilizações do município, através de serviços terceirizados, ele realiza castrações em esquemas de mutirão. E isso é executado todos os anos, né? E em média a gente esteriliza por volta de 1.000 a 1.500 animais no ano, atendendo a somatória desses programas. Obrigado. Pela ordem, vereador Pereira. Já está marcado aqui. Está na sequência. Colegas vereadores, meu público presente, ouvintes da FM, boa tarde. Primeiro quero parabenizar pelo trabalho que você e os clientes estão vendo dentro dos centros zoonoses. É muito interessante essa sua colocação, até para passar as informações interessantes. Como disse o vereador Carlos Fonte, a população de animais hoje ela vem crescendo constantemente. A gente vê isso na rua, se depara com tantos animais soltos, e a medida até que o centro zoológico tem tido essa série de reclamações, eu queria saber o seguinte: a raiva é um problema preocupante e perigoso, como você informou. Qual é o controle que tem feito para esses animais soltos nas ruas? Porque se os donos realmente não preocupam, até para fazer um tratamento, até para deixar o animal realmente sadio, o que o centro realmente faz e controla para que essas vacinas realmente cheguem nesses animais que estão aí soltos pelas ruas pré-bolônicas? Obrigado. O controle de zoonoses, ele faz um recolhimento e análise seletiva de animais, de populações, vamos dizer, populações de cães na rua. Então, todos os animais suspeitos, sintomáticos da doença, são recolhidos ao controle de zoonose, sejam animais de rua ou não. E se tratando de uma zoonose, e aí o próprio nome do local, né, um centro de controle de zoonose. Então, se o animal tem suspeita de algumas zoonoses, ele vai ser intervido pelo serviço público para fazer o controle daquela doença, seja ela raiva, seja ela qualquer outra zoonose. Então, o Centro de Controle de Zoonose, diariamente, naquela relação que a gente passou lá de visitas zoossanitárias, né, são mais ou menos, em média, 700 visitas anuais que a gente realiza, nós analisamos esses animais suspeitos, seja em situação de rua ou não. Os animais que têm suspeição são recolhidos. O que não há
no Centro de Controle de Zoonose, nem por capacidade física da estrutura e nem por competência, vamos assim deixar claro, porque um canil de controle de zoonose e um gatil de controle de zoonose é um canil e um gatil quarentenário. É um local onde você vai colocar um animal suspeito de uma doença para permanecer durante um período, uma quarentena, para ficar em observação sobre aquela enfermidade. Tá? Então seria ilógico a gente pegar um animal na rua abandonado, porque ele está abandonado, tá? Sem suspeita de nenhuma doença, e abrigar esse animal num canil onde eu estou abrigando outros animais sintomáticos, suspeitos de doença. Aí todos ficaram doentes, certo? Ela dividiu o mesmo espaço. Né? Então, centros de controle de zoonoses, eles têm canis e gatis destinados exclusivamente à observação de animais com suspeitas de zoonoses, de doença. Nesse aspecto, vereador, nós recolhemos em média 40 animais, 30 animais mensalmente com relação à suspeita não só da raiva, mas também de outras doenças que possam ser transmissíveis. O animal abandonado é uma preocupação, sim, do município, como o vereador Carlos aqui falou. Um dos pilares de ação aí é a esterilização dessas populações, porém não é o único. O primeiro e vamos dizer assim, o mais importante para nós podermos controlar animais na rua que estão sendo abandonados é nós educarmos as pessoas. Lembrando que todos os animais que estão na rua abandonados, eles pertenceram em algum momento a uma pessoa. Tá? Então ele foi colocado na rua, ele não nasceu na rua. Isso não é reflexo de um animal que se multiplicou. Os animais que a gente vê na rua não é reflexo de um animal que na rua se multiplicou e nasceram outros. Eles não se sustentam nessa situação. Animais que nós vemos na rua e animais que nós recolhemos no controle de zoonoses, em sua maioria são animais adultos. Então eles pertenceram a uma pessoa que cometeu um crime, que é o ato do abandono, que é um ato criminoso conforme a Lei Federal 9.605. Pela ordem, vereador Joey. Veterinário Wilson, vai feito um esclarecimento para as pessoas que estão nos ouvindo, de repente não tem oportunidade. Me corrija se estiver errado. As pessoas que tiverem o seu gato e cachorro com suspeita de raiva, já está ligando no zoonose. Atenção, pessoal em casa. 3454 4020, 3454 4020. No caso de moares, bovinos e equinos, ou seja, burro, mula, cavalo, égua, vaca, depois eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos sintomas desses animais de grande porte, quais são os sintomas para que os proprietários possam assim tomar providências o quanto antes. No caso deles, depois que o senhor falar os sintomas, atenção pessoal de casa, daí tem que recorrer à defesa agropecuária de Piracicaba. Os telefones são 3433 5309 3433 repetir de novo, 3433 3433 5209 5309. O outro telefone 3422 6475. E dizer também que as pessoas, para estar vacinando seus animais, pode se dirigir às várias clínicas veterinárias que nós temos no nosso município, e também as agropecuárias do nosso município, elas também, por lei, necessitam de um certo período de ter o veterinário presente. Então pode estar se deslocando até as agropecuárias da sua preferência, e nelas
também já tem a vacina contra a raiva nas trocas daqui do nosso município. E se informar a dosagem de acordo com o tamanho ou de repente com o peso do animal. Então, quero que o senhor fale quais são os sintomas desses animais de grande porte e desde já quero agradecer a presença do senhor e os esclarecimentos que o senhor tem nos feito. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge. Os sintomas da raiva nos animais como um todo, ele pode ser inespecífico. Tá? Normalmente evolui para afecções do sistema nervoso central. Então pode surgir desde paralisia, o animal se locomover de forma errada, ter a incoordenação dos seus membros, ou até chegar a cair mesmo no chão, deitar, não conseguir se levantar. A raiva clássica, aquela raiva furiosa, que era muito detectada em cães e também em bovinos, hoje ela ocorre com menor frequência. Mas é muito importante, até antes disso, o proprietário pode detectar nos herbívoros os sinais de sugadura de morcegos. Isso significa que o morcego hematófago está se alimentando daquele cavalo ou daquele boi na propriedade. Esses sinais normalmente indicam uma marca na pelagem do animal e um sinal de escorrimento de sangue. Fica um sangue pisado. Normalmente esses sinais são da tábua do pescoço, na base da orelha, na base da cauda, ao redor dos pés. Quando ele observa que na propriedade dele está tendo sugadura por morcegos, só por esse fato ele já pode acionar a defesa agropecuária. Existe um serviço estruturado na defesa agropecuária para monitoramento e controle de morcegos hematófagos. Isso é muito importante porque é prevenção da raiva, né? Assim como a vacina é prevenção da raiva, como o vereador disse, o proprietário ele pode procurar a vacina com o seu veterinário ou numa agropecuária de sua confiança, ele pode manter o seu animal anualmente imunizado contra a raiva. Porém, se ele não eliminar o foco de transmissão, senhores vereadores, a gente sabe que o assunto é importante, nós vamos deixar o nosso convidado encerrar e responder ao vereador Joey Fanazari, e depois nós vamos solicitar que o nosso convidado faça as considerações finais. Obrigado, viu, Wilson? Então, como eu disse, é importante que o proprietário de animais e de herbívoros ele mantenha seu animal anualmente vacinado contra a raiva e comunique a defesa agropecuária com o monitoramento dos morcegos quando ele detecta que há sinais de sugadura de morcego nos animais. Eu queria, então, fazendo as considerações finais, agradecer, em nome de você, presidente, agradecer o convite e colocar o Centro de Controle de Zoonose à disposição de todos os vereadores e toda a população nas ações de controle não só da raiva, mas também de outras zoonoses que possam vir a ocorrer no município. Muito obrigado. Eu agradeço ao Wilson pela presença, volte sempre, as portas estão abertas, viu? Sempre que você tiver alguma informação no Lavarda, ser convidado, não?